Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga, e hoje eu vou apresentar para vocês este quadrinho. Ele se chama Rugas, do Paco Roca, da editora Devir. Rugas é um quadrinho que aborda a doença Alzheimer, num processo de deteriorização tanto físico como mental do protagonista Emílio. O quadrinho tem muitos personagens envolvidos em doenças senis, nos seus mais variados graus de comportamento, mas o meu foco será apenas em Emílio, mesmo porque o quadrinho se passa numa casa de repouso, tá? Então, assim, aparecem outros personagens com outras questões, mas eu vou seguir as questões do protagonista Emílio, senão é muita coisa, tá? Como é uma história de um processo já instalado, eu não vou me preocupar com spoiler, pois não vejo sentido em ficar pulando ou deixando de falar algo que considero importante para entender o quadro como um todo. Nessa história, eu não vou fazer reflexões durante as passagens apresentadas. No final, eu faço algumas considerações, deixando ao leitor o seu próprio processo de reflexão. Bom, o protagonista Emílio, ele está num processo inicial da doença e é colocado pela família em um asilo. Eu não vou abordar toda a história, apenas algumas passagens que elucidam o processo gradativo da instalação da doença de Emílio, que no início ele não aceita o diagnóstico. Agora eu vou ampliar para eu poder ler e mostrar para vocês as imagens, tá? Na verdade é muito mais importante a narrativa, mas para vocês terem uma ideia, né, de como é o quadrinho. Aqui, ó, aqui o Emílio, ó, ele tá chegando no asilo, é a entrada dele no asilo. E logo quando ele entra, vem a memória dele, o primeiro dia de aula dele. Tá vendo? Que é aqui. E aí ele só coloca assim: quero ir embora com minha mãe. Que é a primeira coisa que ele falou quando ele foi o primeiro dia na escola. Bom, nesse asilo ele vai ter um companheiro de quarto. E esse companheiro, ele fica responsável por mostrar o asilo, né, para o Emílio. Quando eles passam por um corredor, tem uma escada. E aí o Emílio pergunta para ele: que escada é essa? E aí ele pergunta, aí o homem fala: essa escada? Bem, você vai ver, como eu dizia, o asilo tem 2 andares. Os dos válidos, em que estamos, e o andar dos assistidos. Os assistidos? Ali em cima vão parar os que já não podem se virar sozinhos, os que perderam a razão, os que têm algum tipo de demência, como Alzheimer. Eu não gostaria de acabar lá em cima. Prefiro não te mostrar. Me deprime subir lá em cima. Aqui é uma passagem de Emílio no refeitório, tá? Logo quando ele chega ao asilo. Aí o amigo pergunta: onde você estava? Eu já estava te esperando há bastante tempo. Eu me distraí e não encontrava o refeitório. Ficou perdido 2 horas? Ainda estou um pouco desorientado. Tem idosos dormindo em todos os cantos. Assim fica difícil você se orientar. Este rabugento é o Emílio. Chegou ontem à tarde. Aí o amigo apresenta a ele a turminha. Tem mais alguma coisa? Não. Aqui é o Emílio no quarto com
o companheiro dele de quarto, tá? Ele coloca assim: vamos, Emílio, levanta-se, hoje já é quarta. O que temos hoje? Sexta especial? Às quartas fazemos ginástica. Ginástica? Não tenho roupa para isso. Ah, tudo bem. Aqui no asilo, o que podemos fazer de mais ousado é tomar uns comprimidos sem água. Você viu meu relógio? Não. Eu o deixei aqui ontem à noite. Não. Não vi mesmo. Mais uma vez eles no quarto. Por que tá fazendo a barba agora? Eu vou trabalhar. Que? Mas Emílio, são 3 da manhã. E aí um amigo pega e vai fazer a barba também. Vai mostrando aí a desconstrução dele, né, do pensamento. Aqui eles estão se preparando porque é dia de visita, tá? Acho que aos domingos as famílias vêm visitar e eles estão se aprontando. Aí ele coloca: os seus filhos vão vir hoje? Não sei. Para mim tanto faz. Não dou a mínima se eles vêm ou não. É? O quê? Você está mal vestido hoje. O que foi? O suéter vai debaixo do blazer. Por quê? Bem, não sei. É mais confortável. Pois eu sempre usei assim. Ah, tudo bem, tudo bem. Mas pelo menos vista o suéter de novo, pois está do avesso. E a minha carteira? Você pegou a minha carteira com dinheiro? Eu? Claro que não. E aí aparece eles no momento com a visita, a família do Emílio vem os filhos, vem um filho, vem os netos. No final do dia, ele com um amigo. Que cara de felicidade. Então, hein? Tanto faz se os filhos vêm ou não? Nós, os velhos, nos conformamos com tão pouco. A carinha dele de felicidade. Que os filhos vieram visitá-lo. Aí, mais um momento deles no refeitório. Aí, tem um rapaz que está entregando a medicação para eles. Aí, pessoal, aqui estão os enfeites do Réveillon, os comprimidos do Miguel. Os da Antônia, os seus Dolores, os do Modesto e os do Emílio. Não, espera. Esses são os do Modesto. E os que eu dei do Modesto são os seus. Bom, vai dar no mesmo. O Modesto e você têm a mesma medicação. Olha o rostinho de surpresa dele. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu focar melhor. Quando ele fala, ó a expressão do rosto dele. Porque todos sabem que o Modesto tem Alzheimer. E aí, ele vai conversar com o médico. Espera aí que eu tô batendo aqui. Ele vai conversar com o médico. Sim, a sua medicação é basicamente a mesma do senhor Modesto. Nesses casos, eu prefiro dizer a verdade. Emílio, você sofre de Alzheimer. Quê? Não pode ser. Eu me sinto bem. Às vezes me distrai, mas é normal aos 62 anos, não? Veja, Emílio, o Alzheimer é uma forma de demência senil. A demência é a perda das funções mentais, memória, linguagem, capacidade de raciocínio, a conduta e a vida social se alteram. Usamos o termo senil porque é mais comum em idades avançadas. É muito característica a perda da memória recente, embora a memória passada continue funcionando bem. Em parte, é por isso que os idosos falam mais sobre o passado. Mas agora, bem, o Alzheimer é um tipo concreto de demência.
a mais frequente. Aproximadamente 60% das demências são do tipo Alzheimer. Além da memória recente, com o tempo também é destruída a memória passada, a orientação, a linguagem, a capacidade do enfermo de se cuidar e controlar seus atos. Mas esse não é o meu caso. São apenas pequenas distrações. Eu não estou como o senhor Modesto. Por enquanto. É duro dizer isso, Emílio. Você está na primeira fase do Alzheimer. É uma doença degenerativa, progressiva e irreversível. É muito duro para quem sofre dela e para a família também. Quanto tempo? Não existe uma duração exata. Pode restar de 3 a 10 anos de vida. Mas, para acabar como Modesto, cada pessoa é diferente. 5 anos, 8. Mais ou menos. Mas, como eu disse, Emílio, cada pessoa é diferente. E o que eu posso fazer? Tá, ele conversando com o médico. O Alzheimer atinge um grande número de pessoas idosas e, infelizmente, não existe uma cura. Posso apenas dar-lhe os medicamentos que já está tomando para atrasar ao máximo o processo. E isso é tudo? Bem, também existem os tratamentos não farmacológicos que vão estimular e manter suas capacidades mentais, além de melhorar sua autoestima e seu ânimo. E com o tempo, acabarei indo para o andar de cima. Um salto bem grande. Estou pegando só as principais falas, tá, pessoal? Existem mais coisas aqui, o entrosamento dele no asilo, as confusões do pessoalzinho. Então, assim, isso eu vou deixar tudo para quem tiver interesse. Eu só estou pegando a questão focal dele. Tá? E aqui mais uma vez ele conversando com o amigo dele. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. O amigo dele, eu não falei ainda, né? É Miguel, tá? Então esse cara que acompanha ele o tempo todo, que tá sempre junto dele, é o Miguel. Bom. Aí, num momento de descontração entre os dois. Miguel. O quê? Não sabia que o circo tinha chegado ao asilo. Como é que você se vestiu hoje? Você me leva até a cidade? Por que ir? Por que quer ir à cidade? Tenho que ir trabalhar. O rosto surpreso do amigo quando ele fala. Você me leva até a cidade? Emílio, você não trabalha mais. É verdade. Tinha esquecido. Mas, se você for à cidade, me avisa. Eles mais uma vez no quarto, tá? Conversa entre os dois. O que é que você tem? Você roubou as minhas meias pretas? Eu? Para que eu ia querer as suas meias pretas? Cara de enfesado dele. Ele acha que alguém roubou as meias pretas dele. Aqui eles estão conversando com a turminha e chega um cara muito brabo e fala: quem foi que cagou na minha bolsa de recordações? E o Emílio dá uma risadinha. E o Miguel: não, você, e cai na risada.
e acabou fazendo algumas sujeirinhas na bolsa do cara. Aqui, ó, já é um momento onde o Miguel tá ajudando ele. Com certeza passou mais um tempo, né? E o Miguel tá ajudando ele a se vestir, tá? E aqui é o Miguel sozinho, o Emílio já subiu lá pra cima. E aqui é o Miguel, quando ele vai ver o quarto, né, tiraram toda a roupa de cama, ele vê que tem algo diferente, ele abre e ele encontra todas as coisas do Emílio, o relógio, a carteira, as meias pretas, né? Ele mesmo é quem escondia para ninguém pegar e depois ele esquecia. Demonstrando aí o processo, né, de demência que ele estava passando. E aqui, o Miguel sempre sobe lá em cima para ficar com ele, para ajudá-lo. E aqui é uma das últimas imagens que o quadrinho mostra. É o Miguel dando comida para ele. E olha o que acontece ao olhar do Emílio a fisionomia do Miguel. Tem momentos que ela desaparece. Viu? Mais uma vez mostrando aí o agravamento da doença dele. Olha essa cena. Tem mais uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, que é dentro do quadrinho, mas como era sobre outra pessoa, eu deixei para falar por último, que é essa daqui. E eu vou ler para vocês, tá? O Emílio pergunta sobre a Antônia e ele fala: os filhos nunca vêm visitá-la. Só um dos seus netos vem vê-la de vez em quando. Você? Ninguém vem visitá-la? Ah, nunca me casei e não tive filhos. Que eu saiba, e vendo o que acontece aqui, não me arrependo. Não me sinto mais só do que os que têm filhos. Além disso, sendo solteiro, não tenho que me preocupar com a velhice de ninguém. Aí o Emílio se volta e vê um casal. Está vendo aqueles ali? Qual é a relação que você diria que os une? Ele está falando aqui, ó, desse casal. Tem esse senhor, né? E a senhora com o rosto no ombro do outro. E o Miguel pergunta para o Emílio o que ele acha que está acontecendo ali. Aí o Emílio fala: bem, é bastante claro. O que estão juntos são marido e mulher. E o que os olha deve ser um familiar que veio visitá-los. Miguel cai na maior risada. A velhice é uma piada de mau gosto. O que os observa é o marido da velha. Todos os dias ele vem perfumado e com uma roupa impecável para vê-la. Mas ela já não o reconhece. Nunca lhe dá um beijo, nem um gesto de carinho, nada que deixe transparecer a recordação de uma vida inteira juntos. Para ela, o seu marido é o outro idoso que conheceu no asilo, e às vezes tocam-se feito adolescentes, enquanto o marido os observa conformado. Jesus, eu acho essa cena uma das piores cenas que esse quadrinho tem. E que reporta a mim, pelo menos, né? Um dos meus grandes medos é essas doenças degenerativas, né? Principalmente o Alzheimer, quando ele
despersonaliza a pessoa, ele tira, na verdade, a identidade da pessoa. Ela vai num processo assim de perca da memória tão grande que ela acaba perdendo todos os laços, toda a história que ela teve. Isso deve ser muito triste. Vamos se dizer que para ela não, porque não existe consciência desse ato, né? A pessoa vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo. Durante o processo é muito dolorido, mas quando chega nesse estágio dessa senhora, eu não sei que tipo de sofrimento existe, porque ela não tem mais lembrança de nada, então ela vai sofrer daquilo que ela não lembra. Mas as pessoas que ficam, marido, filhos, esposa, deve ser muito duro, deve ser muito triste. E esse é um dos meus maiores medos, o acometimento dessa doença tão terrível. E por isso que a gente luta bastante para que isso não aconteça, cuidando das minhas emoções. E aí eu coloco, este é um quadrinho que, no meu entendimento, ele pode ser olhado como um alerta ou como uma amostra de possíveis comportamentos de pessoas que desenvolvem o Alzheimer, podendo ser um instrumento de auxílio a pessoas que desejam saber um pouco mais sobre esta realidade tão triste. Mas não tem o propósito de ser um instrumento de diagnóstico. Esse precisa necessariamente ser efetuado por profissionais multidisciplinares. Todas as histórias apresentadas aqui, não só a de Emílio, podem levar a muitas reflexões, como sobre como que vocês encaram a vida de vocês, o que significa para vocês estarem vivos e até onde vocês iriam para preservar a sua vida, e o que vocês entendem por vida. A importância da construção de laços afetivos. A mim, a importância crucial da expansão da consciência, de estar sempre se desenvolvendo, sempre trabalhando as emoções, os sentimentos, os pensamentos, que pode ser uma garantia do não acometimento dessa doença, ou qualquer outro tipo de doença. Você ter uma vida com significado, com importância, não só para si, mas para os outros também. Essa é a forma que eu entendo que pode nos salvar, me salvar. É o que eu acredito, é o que eu espero. É o que eu luto todos os dias. Enfim, este é um quadrinho que pode ser porta de entrada para um mundo tão complexo, que são as doenças senis, principalmente o Alzheimer. Eu espero que eu possa ter, de alguma forma, ajudá-los, ser informativo, porque na verdade é um quadrinho informativo, né, das principais informações ou características dessas doenças tão terríveis, e que vocês, se tiverem a necessidade, se quiserem saber um pouco mais, mas lembre-se, não serve como diagnóstico, pelo amor de Deus, tá? Diagnóstico é com médicos. Esse aqui é um esclarecimento simples, muito claro e objetivo do que é a doença e algumas das suas consequências. Espero que tenha de alguma forma ajudado. Eu agradeço. Quem gostou, deixe seu like, compartilhe. Nos vemos no próximo olhar.